família, beleza? Aqui trazendo para vocês mais um vídeo hoje, um conteúdo para vocês, tá? Eu fiz uma entrevista com a profissional psicóloga Fabiane da Silva Gea e a gente falou sobre assuntos atuais, gente, sobre fobia social, ansiedade e essas coisas. O vídeo foi feito com muito carinho, tá? A gente fez pensando em vocês mesmo. Todos os convidados que estão vindo aí no podcast aí, na converseiro nossa aqui, algum assunto, alguma pauta importante tá acontecendo. Então, ó, espero que vocês gostem, fiquem com a entrevista e tá os cortes aí no canal. Compartilha com seu amigo, com a sua amiga que tá passando por uma fobia social, uma ansiedade. Acompanha a entrevista porque, olha, tá top. Oi, gente, 3 horas e 33 minutos aqui na 104. Tarde Nossa tá de volta com uma presença ilustre agora, né? Vamos falar de coisa boa, vamos colocar os temas, né, em dia aqui. Eu quero dar uma boa tarde para essa profissional que eu admiro muito. Falei para ela que é o primeiro passo que eu queria dar com ela aqui na rádio. Fabiane, seja bem-vinda à programação da 104. Dê boa tarde para os meus ouvintes. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da 104. É um prazer estar aqui com você. Olha só que legal, gente. Hoje a gente vai abordar vários assuntos legais, conhecer um pouco da Fabiane também, ela falar um pouquinho dessa profissão que é maravilhosa. Às vezes as pessoas conhecem tão pouco, né, da psicologia, né, Fabiane? Sim, tem muitas dúvidas e muitos tabus hoje em dia ainda, né, sobre a profissão. E vamos começar a falar sobre o que é a ansiedade. Muita gente tem um tabu gigantesco com a ansiedade, né, ô Fabiane? O que ela é exatamente, a ansiedade? Na verdade, Ana, a ansiedade, ele é um sentimento normal. Esse friozinho na barriga, essa coisa que impulsiona, essa ânsia de nos fazer crescer, evoluir, né, seguir em frente. Então, a ansiedade ela é inerente do ser humano. Até certo ponto, quando ela está em equilíbrio, ela é considerada um sentimento normal. Ela passa a ser, né, considerado patológico quando começam a vir sintomas, né, físicos, psicológicos, cognitivos, e começa a afetar o ser humano. E afeta, né? E afeta muito. E, na verdade, né, para ser considerado mesmo aí uma ansiedade, aí você tem que fazer uma avaliação mesmo com um profissional, com um psicólogo ou com um psiquiatra, para estar identificando e diferenciando a ansiedade, né, normal da ansiedade patológica. E existem sintomas, né, Fabiane? Existem sintomas, sim. A ansiedade normal, igual você disse no início, né? Ah, ela tá um pouquinho nervosa aqui. É esse friozinho na barriga, essa coisa gostosa. Mas é uma coisa que você usa para se preparar, para dar o seu melhor, para conseguir o seu objetivo. Então, isso é uma ansiedade normal. Normal. Isso. Agora, a patológica é quando, assim, a mais... a ansiedade, assim, que ela aparece mais, assim, constantemente... a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E para ser considerado patológico, tem que ter no mínimo 6 meses esses sintomas. E é uma coisa constante, né? Isso. E no mínimo 3 sintomas. Olha só. Não é só, eu tô aqui com irritabilidade, ou eu não consigo sentar, eu tô, nossa, acelerado. Não, você tem que ter mais de 3 sintomas, né? 3 sintomas ou mais para ser considerado mesmo uma ansiedade patológica. Olha só, gente, você vê, né? A ansiedade é uma coisa que realmente está presente no dia a dia, mas às vezes você não sabe identificar que é ela, né? Às vezes você fala, nossa, mas será que eu tenho alguma coisa mais grave? Às vezes não pode ser só ser um pouquinho ansioso, né, Fabiane? Sim, na verdade todo mundo tem isso, né? Como eu disse, é um sentimento que ele é inerente mesmo do ser humano. E todo mundo passa por isso. Então, você vai fazer uma prova, você vai se preparar para aquela prova, você quer sair bem, quer tirar nota máxima, você vai fazer um concurso, uma prova de habilitação, uma entrevista de emprego, qualquer coisa que saia da sua rotina, que demande um pouco de você, vai gerar aí um sentimento, sim, né, de ansiedade. Mas é essa ansiedade normal que passou o evento, né, ou às vezes até mesmo no evento ali você já começa a se sentir à vontade, né, já tá tranquilo. Que nem no meu caso, cheguei, tava um pouquinho nervosa por conta da ansiedade normal,
né? E agora eu tô aqui conversando Tranquilo com você, já. Ana, já tô, ó, relaxada, me Tranquilo. sentindo em casa. E agora a gente vai falar sobre isso, gente, os tipos, né, de ansiedade. Essa a que a gente falou agora é a normal, né? E existe a outra que, no caso, você deve procurar um profissional, né, Fabiana? Sim, no caso são os transtornos ansiosos, né? Os transtornos de ansiedade. Eu já, como a TAG, que eu falei, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é um tipo de transtorno de ansiedade, né? Que você precisa procurar ajuda, né, profissional. Existe a questão do toque também, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é aquela compulsão, você vai pela repetição, você repete, acontece alguma coisa ali, né, no seu cognitivo, no seu cérebro, que te obriga a repetir aquilo ali, seja lavar as mãos várias vezes, Olha. conferir se o fogão, né, tá desligado, conferir a porta várias vezes. Então, isso é um sintoma da ansiedade. Olha isso só. na verdade, é um transtorno de ansiedade, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Nossa, eu não sabia disso, é que legal. Sim. Nossa, mas então a pessoa repetir a ação várias vezes, às vezes é esse transtorno, então, né? É esse transtorno. Olha só. Outro transtorno, né, de ansiedade que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, que tá no nosso tema, é a fobia social. Ela é um transtorno de ansiedade. Olha só. Né? Então, existem vários. A agorafobia, né, que é o nome que se dá para um transtorno, por exemplo, se você vai no supermercado e aquilo ali te incomoda, você não consegue ficar no supermercado ou numa fila, né, de um banco ou de alguma coisa assim, algum lugar, né, um determinado lugar. E esse dá-se o nome de agorafobia. Gente, eu já tive isso. Eu já entrei no mercado, eu fiquei agoniada. Mas depois eu falei, gente, calma, respira. Antes você trava até a sua respiração quando você entra num lugar que você não fica confortável, né? Isso. Você fica com tanto mal-estar, mas assim, é tudo uma coisa de psicológico, né? Exatamente. A crise do pânico também. A crise do pânico também é um transtorno de ansiedade. Olha só, a crise do pânico também é. Isso. Cara, isso é interessante, hein? Sim. E a ansiedade e o medo, elas estão associadas, né, ô Fabiane? Olha, sempre andam ali juntinhos, né? Porque a ansiedade, ela é inerente do ser humano, o medo também. O medo, ele faz com que a gente se proteja de situações perigosas, né? E a ansiedade, ela é um medo de uma coisa que pode ser real ou de uma coisa que eu imagino que vai acontecer. Ela é uma antecipação do futuro. Eu vou fazer alguma coisa, mas não vai dar certo, vai dar errado. Será que eu vou dar conta? E aí eu fico com aquilo, eu fico sofrendo antecipadamente, né? Essa ansiedade, ela é um estado de alerta. Eu tô o tempo todo alerta e acaba interferindo em vários âmbitos, assim, da minha vida, né? Tanto profissional, quanto pessoal, afetiva, na questão do sono também. Então, traz grandes prejuízos. Nós duas estamos comentando essa semana sobre a perda de sono, né? Que causa, né? Também, ou sono demais. Qual que é o que mais está relacionado para a ansiedade? A perda do sono ou o sono excessivo? Não, a perda mesmo. A perda mesmo. Isso, porque assim, quando a pessoa ela tá com aquele sono excessivo, aí já é um fator talvez desencadeante assim para prestar um pouquinho mais de atenção, se não é uma possível depressão, início de uma depressão. Olha só. A ansiedade é esse estado de alerta, então eu Ficar não muito consigo, agitado, né? Não consigo desligar. Né? Eu vou dormir, eu não consigo pegar no sono, ou então eu tô dormindo e eu acordo no meio da noite. Preocupado já com coisas futuras, né? Exatamente. Aí aquele pensamento acelerado, eu fico pensando várias coisas ao mesmo tempo e não consigo desligar, não consigo relaxar. Olha. Eu tô tensa o tempo inteiro, né? Então isso é uma ansiedade. E tem aqui também a solução, gente. Como tratar a ansiedade, né? A Fabiana vai falar um pouquinho pra gente aqui sobre essa pergunta, né, Fabiana? Como a gente pode tratar a ansiedade? Primeiramente é você identificar se essa ansiedade, ela tá gerando prejuízos na sua vida. Se é uma ansiedade, assim, considerada, que você considera normal, não, tá tranquilo aqui, eu fui fazer uma prova, fiquei ansioso, mas eu terminei de fazer essa prova, eu tô tudo bem, eu voltei ao meu estado normal, eu não tô me sentindo assim tensa o dia todo, constantemente, tô tranquila. Agora, se você começa a se perceber sempre muito irritado, sempre muito tenso, né, sentindo bastante, assim, com uma grande intensidade,
Se você começa a ter problemas no sono, se você começa a ter tremor, taquicardia, sudorese, né, quando você fica suando, sentindo medo de ir em alguns lugares, receio, né, insegurança, baixa autoestima. Então, assim, é bom você procurar um profissional, porque possivelmente, né, tem alguma coisa aí errada acontecendo, e aí, como eu disse, para fazer uma avaliação mesmo, e essa diferenciação da ansiedade normal da patológica, somente o profissional mesmo, né, o psicólogo ou o psiquiatra. Para poder ter essa conversa, para identificar, né, o ponto do problema, né? Exatamente. Show de bola, gente. E uma coisa, Ana, que as pessoas sempre, assim, me perguntam quando que eu devo tomar a medicação? Eu devo procurar o psiquiatra primeiro ou o psicólogo primeiro? Na verdade, o psicólogo ele faz uma avaliação e, se for necessário, ele vai encaminhar o psiquiatra. Porque tem casos que somente a mudança ali, né, na rotina da pessoa, ela modifica algumas coisas e ela começa a falar sobre isso, sobre esses sentimentos. Então, já se ameniza essa questão. A ansiedade, ela volta ao equilíbrio. Então, não necessariamente todo caso de ansiedade vai necessitar de medicamento. É claro que, se precisar, né, o profissional, o psicólogo, ele vai sim encaminhar para o psiquiatra, e o psiquiatra vai estar entrando aí sim com medicação, com ansiolíticos ou até mesmo com antidepressivos, dependendo do caso. Às vezes só precisa de um ponto de equilíbrio, gente. Exatamente. Um pontinho de equilíbrio. E uma pergunta chave que a gente tem que fazer. O que não fazer com alguém que tem esses sintomas de ansiedade? Porque assim, é uma coisa que às vezes você é amigo, eu tô vendo que você tá tendo esses vários sintomas, né? O que eu não devo fazer, né? Com a pessoa que já tá com esse pique, né, acelerado demais. Ana, a primeira coisa é não julgar essa pessoa. Né? Porque hoje em dia, infelizmente, ainda a gente vê muito julgamento. Sim. A ansiedade é frescura, depressão é frescura. E na realidade não é. São transtornos, né? São doenças mentais que precisam de cuidados, né? E precisa ser acolhido com muito cuidado, com muito respeito. E então você estar do lado dessa pessoa, demonstrar empatia, demonstrar ajuda, às vezes você mais ouvir do que falar, né? Você colocar essa pessoa para falar, respeitando também o limite dela diante daquilo que ela quer falar ou não, né? Mas o mais importante é essa pessoa ela se sentir segura com você. Ela vai te falando as coisas e você vai sendo o suporte dela à medida que você vai demonstrando também, né, que é um porto seguro para ela. Olha isso só. Ajuda muito. Muito bom, cara. Isso muitas pessoas se perguntam. Meu amigo tá passando por isso. O que eu posso fazer para ajudar? A Fabiane falou uma coisa que é muito importante. Eu passei por um transtorno de ansiedade que eu procurei ajuda. A Fabiane me ajudou muito sobre isso. E uma das coisas que eu tinha muito medo de água, eu tinha medo de sair, né? Porque eu sou uma pessoa muito de computador, muito fechada. E aos pouquinhos, gente, quando eu vi que eu estava preparada mentalmente, que eu me preparei, que eu vi que eu estava pronta para sair de casa, aí sim eu saía. Mas se a pessoa, igual a Fabiana falou, você tem que ter paciência, tem que saber conversar, trazer segurança, né, para a pessoa. Porque às vezes tudo que a gente precisa é só um amigo que traz segurança e confiança pra gente, né? Pra você conseguir sair desse... Como é que se diz? Sair dessa sombra que você tá embaixo e não consegue sair, né, Fabiana? Exatamente. Show de bola. E olha, tem mais uma perguntinha pra gente fechar sobre a ansiedade, pra gente passar aqui pro próximo assunto. Quando devemos buscar ajuda no caso da ansiedade, né? Quando que a gente já quer, assim, você fala, não, essa pessoa precisa buscar ajuda já. Está no ponto de buscar ajuda. Quando essa pessoa ela percebe que está tendo prejuízos, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, quando ela sente que a qualidade de vida dela já não é mais a mesma coisa, né? Está sendo afetada mesmo por isso, então é o momento de buscar ajuda. A ajuda, quanto mais cedo você busca um profissional, às vezes até você nem está assim, sentindo muita coisa. Mas tudo aquilo que é tratado no início é muito mais fácil de se resolver, não é? E também a questão do psicólogo, a gente sempre fala assim, não necessariamente a pessoa ela precisa ter um transtorno ou um distúrbio para procurar um acompanhamento psicológico. É igual saúde, gente, é a sua saúde mental, né? Isso, age assim como uma prevenção, né? Sim. Porque são tantas coisas no nosso dia a dia, tantas coisas que a gente passa
que às vezes é necessário, né, de um suporte mesmo, de um lugar de escuta, onde você será ouvido sem ser julgado, onde não corre o menor risco de que o que você diga saia dali, e tudo é tomado assim mesmo, com muito cuidado, com muito respeito e com muito profissionalismo e ética. Gente, eu vou falar pra você, eu sou uma das pacientes da Fabiane, né? Eu sou uma amiga, né? E, cara, é um lugar que você se sente seguro, você se sente acolhido, ouvido. E você pode ir sem medo, que você vai ter um suporte literalmente. É uma pessoa que vai te ouvir, vai ouvir o seu problema e não vai fazer nenhum tipo de cara, que às vezes você vai falar um problema pra alguém e a pessoa, nossa, meu Deus! E aí começa a te julgar e começa a falar. Então, o psicólogo, ele já tá... Você tá preparada para todo tipo de situação, né, Fábio? Exatamente. O psicólogo, ele tem que ser totalmente livre de julgamentos, né? Nós não estamos ali para esse tipo de coisa. Nós estamos ali para acolher mesmo, né? Para pegar essa dor, esse sofrimento do outro, né? E ajudá-lo a lidar com isso. Olha que legal, gente. Às vezes as pessoas têm tanto tabu, vocês não sabem. Pra você ver como que o psicólogo é uma pessoa tão legal. E as pessoas têm um tabu tão grande com o psicólogo, né? Né? Eu costumo brincar. As pessoas falam assim, psicólogo é coisa de louco. É, coisa de louco. Na verdade, não é isso. Na verdade, o psicólogo é pra gente não ficar louco. É pra gente não ficar doido, gente. É o contrário. Pra ter uma qualidade de vida, pra ter saúde mental. Show de bola, cara. E agora, ó, você que tá em casa, você tem fobia social? A hora é agora. Você acha que você tem? Não sei. Talvez eu tenha. A hora de você escutar é agora. Esse tempo todo de pandemia, né, Fabiana? A gente achou necessário falar sobre isso, né? É um assunto que abrange muito, né? A gente deu uma palhinha agora do que é a fobia, né? Um distúrbio de ansiedade, né? E a gente vai falar agora, gente. Vamos falar sobre a fobia social. O que ela é, Fabiane, exclusiva, assim, a fobia social? Então, a fobia social, como eu disse, ela é um transtorno de ansiedade, né? Quando essa ansiedade, ela deixa de ser normal e passa a ser patológica, né? Então, tem os diversos transtornos de ansiedade. E a fobia social, ela é um transtorno de ansiedade onde a pessoa, ela tem prejuízos, né, nessa questão de interação social mesmo, interpessoal, né? Que é a nossa relação com outras pessoas. Então, essa pessoa, às vezes, ela tem prejuízos no trabalho, ela, né, de repente começa a não conseguir ir mais para o trabalho, não consegue sair, né, ter uma vida social com as pessoas. Por quê? O principal fator aí é sempre o medo do julgamento, né? Tá sempre na cabeça, né, dessa pessoa, na mente dessa pessoa, tá sempre ali que ela vai estar sendo julgada, que vai acontecer alguma coisa, que ela vai pagar algum mico, passar por algum tipo de constrangimento. Alguma humilhação, alguma coisa, né? Exatamente. E aí isso vai privando a pessoa, né, de estar aí tendo uma vida normal. E a fobia social, muitas vezes, ela é negligenciada também, Ana. As pessoas pensam que é um traço da personalidade, que é uma pessoa tímida. E aí, eu sou tímido, acho que é um traço da personalidade, e na verdade não é. Pode ser uma fobia social. Olha só, interessante, né? Isso. E o que pode causar a fobia social na pessoa? O que pode causar, trazer esse fator, né, de você não querer sair, de você não querer interagir, né, com as pessoas às vezes, né? O que pode trazer esse gatilho da fobia social? Ana, na verdade, não existe uma única causa. Pode ser que a criança ela tenha sofrido uma violência ou um abuso lá na infância. A questão do ambiente também. Às vezes os pais são bastante calados, né? Quase não falam, quase não se conversam. O fator genético também contribui, né? Então, o fator ambiental, ele é um grande proporcionador mesmo, né? Demais, né? Isso. E assim, existem várias causas, não é só uma não, né? Às vezes a pessoa passou por algum tipo de humilhação e aí acabou se fechando. Ambiente tóxico, né? Exatamente. Então são vários fatores mesmo. E aí com a questão da pandemia também, muitas pessoas se isolaram, né? Como eu disse no início que a ansiedade, ela é um estado de alerta. A pandemia, ela trouxe muito isso, né? Das pessoas estarem alerta, estarem se cuidando, estarem se isolando, né? E aí aumentou ainda mais a questão da fobia social. Na verdade, aumentou um todo, né? Aumentou em todo o mundo 25% de aumento aí na questão dos transtornos de ansiedade, da depressão.
Aumentou muito, gente. 25% não é pouco, não, hein? É muito. E vamos falar sobre isso, ó. E existe tratamento para esse tipo de fobia? Existe, né, Fabiane? Sim, tudo tem tratamento, né? Todo transtorno de ansiedade, todo transtorno de depressão, todos, né? Na verdade, tem tratamento. Na realidade, a fobia social, ela é uma doença crônica ali, né? Vai ter sempre, quem tem a fobia social, ele vai ter sempre ali alguma coisa prendendo. Então, você vai precisar fazer um enfrentamento disso, né? Você vai procurar uma ajuda profissional, você vai iniciar uma psicoterapia, se necessário, você vai entrar com uma medicação também, né? Você vai fazendo aí pouco a pouco, testando os seus limites e se expondo, porque você precisa fazer um enfrentamento dessa situação e entender também, né? Procurar, como a minha abordagem área da psicanálise, as questões inconscientes, o que levaram, né, assim, você até chegar ali na raiz do problema, o que aconteceu, o que acabou desencadeando aí, né, essa fobia social. E, gente, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava morrendo de medo de ir pra academia. Você acredita? Ficar no meio dos outros? Você acredita que isso é uma parte desse negócio, viu? Eu fui pra academia, gente, primeiro dia eu quase não consegui ficar dentro da academia. Eu achei que ia ter um treco dentro da academia. Eu falei, cara, tá todo mundo tranquilo, ninguém tá nem ligando pro que tá acontecendo comigo. Por que eu tô tão nervosa? Depois de um tempo, você começa a ver que é normal, todo mundo vai para aquele lugar e você consegue, basta você conseguir acalmar a sua cabeça vira uma confusão, assim. E, cara, no terceiro dia eu já tava mais tranquila até. Eu já tô na segunda semana, eu já tô indo tranquilamente, vou e volto da academia tranquilo. Mas assim, tudo é uma questão de você trabalhar a sua mente, né? Você não deixar que vire uma zona, né? A sua mente te controle, né? E eu fui controlando aos pouquinhos e agora eu tô indo. Isso é bom demais. É muito importante essa autoanálise que você fez, né? Opa, pera lá, o que é isso? Por que eu tô sentindo isso? Tá todo mundo aqui, é algo normal, mas eu tô sentindo isso. De onde tá vindo? Por que tá desencadeando, né? Sim. E aí você começa a controlar os seus pensamentos e, assim, diferenciando aquele medo, aquilo que é real daquilo que não é, daquilo que faz parte ali dos seus pensamentos distorcidos, né? E é aquela coisa que ela falou no começo, medo do julgamento, porque eu tava muito gordinha. Você fala, meu Deus, mas todo mundo vai olhar pra mim, eu tô gordinho, isso, aquilo, medo do julgamento, né? E no final de tudo é normal, gente, é normal você ter engordado um pouco, você ter emagrecido um pouco, enfim, é normal, né? São coisas que acontecem no seu dia a dia que você tem que trabalhar consigo mesmo, identificar, né, o que tá acontecendo, né, Fabiane? Exatamente, isso mesmo. Ela olhando com a cara de orgulho pra mim. Show de bola, olha, falar pra você, tem mais uma perguntinha aqui pra gente fechar sobre a fobia social. Que no caso da fobia social, quando a gente deve procurar ajuda em caso de fobia social? Quando a gente deve procurar ajuda nesse caso? Assim como eu falei na questão da ansiedade mesmo, dos transtornos de ansiedade, né? E a fobia social é um transtorno de ansiedade, é quando você percebe que tem alguma coisa errada ali. Você está sentindo algo que não tá pertence, te paralisando, que tá te prejudicando. Então, você precisa estar atento aí, sabendo diferenciar o que é normal, até que ponto é normal, com que intensidade eu tô sentindo isso. Será que eu tô ficando paralisado? Será que eu tô evitando? Eu tô sempre dizendo não para as coisas, porque eu tô, assim, naquela fuga, né? Eu tô evitando as coisas para mim não lidar de frente com isso. Então, às vezes, uma autoanálise mesmo, você olhar para você e perceber o que está acontecendo. Se você percebe que tem alguma coisa que está fora ali da normalidade, que tem alguma coisa ali diferente, procure sim um profissional para fazer uma avaliação para realmente ver. Se não for nada, tudo bem. Agora, se for, né, começa esse tratamento o quanto antes para você aprender a lidar melhor com isso, né, e ter uma melhor qualidade de vida. Então, uma pergunta que um ouvinte fez para mim essa semana, porque eu falei que eu tava postando nos status e tudo mais. Inclusive, eu mandei até para você dar uma olhada. Meu amigo está passando por um momento delicado, que encaixa nesses dois tópicos. Como posso guiá-lo até um profissional? No caso, é uma pessoa de fora que está vendo o que está acontecendo, né, com a pessoa. Como que ele pode chegar em alguém que está passando por isso e guiar ele até um profissional? Muitas vezes a própria pessoa ela não percebe que tem alguma coisa diferente, mas às vezes algum familiar, algum amigo, começa a perceber um estranhamento nessa pessoa.
Então, não tenha medo de chegar e perguntar o que está acontecendo, porque às vezes, Ana, uma simples pergunta vai fazer com que a pessoa ela reflita e ela perceba que ela está diferente, que está acontecendo alguma coisa diferente na vida dela. Então, a partir daí, ela já vai, né, se colocar e às vezes por ela mesma, ou quando tem uma resistência também, porque muitas vezes as pessoas não aceitam estar passando por alguma dificuldade, e aí vem uma resistência muito grande, né? Então o fato de você estar conversando, né, com essa pessoa, orientando, né, desmistificando essa questão, né, da saúde mental, né, falando desse cuidado, né, que essa pessoa ela pode ter uma melhor qualidade de vida, ela pode passar a dormir melhor, se alimentar melhor, né, você tá ali do lado dela, às vezes agendar essa consulta para ela, acompanhar ela também. Então, desse modo, você pode estar ajudando essa pessoa. Chama essa pessoa para fazer uma caminhada, né? Chama essa pessoa para fazer algum lazer, para conhecer, né, alguma coisa nova. Então, tudo isso aí são cuidados que você está tendo com essa pessoa e que é muito benéfico. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, sobre tudo isso que a Fabiane falou agora. Eu tive uma amiga que fez isso comigo, sabia? Foi a Melissa. A Melissa me guiou até a Fabiane porque eu estava passando por um momento de perda, né? Foi a perda da minha avó um tempo atrás. E eu estava me deixando cair demais. Comecei a me deixar cair. E aos poucos ela foi me chamando para caminhar, foi chamando, olha, eu vou numa profissional muito legal, você vai ser bom para você poder conversar, poder se abrir com alguém diferente, que tem uma cabeça sem julgamento e tudo mais. Não é para doido não, eu falei, tá bom, eu vou ir. Então assim, como é bom, né, você fazer essa pergunta, porque eu fui ajudada por uma amiga me guiou a um profissional. E, gente, não é loucura você procurar, né, um profissional da área, né, Fabiane? É pra gente não ficar doido mesmo, pra gente ficar bem, gente. E é tão gratificante porque hoje eu tô aqui, depois de um bom tempo, falando pra Fabiane o quanto que eu evoluí, né? Como eu tô me sentindo bem, como eu estou feliz atualmente, como eu consigo lidar melhor com meus problemas, né? E isso tudo porque eu procurei um profissional com antecedência, quando o problema começou, né, Fabiane? Exatamente, é igual eu falei, né, prevenção, né, claro que nem sempre a gente vai, né, assim, num profissional como prevenção, mas é sempre bom procurar uma ajuda profissional, você não precisa carregar as dificuldades da vida, o fardo, né, de algumas coisas que acontecem sozinho, né? Na verdade, todo ser humano precisa de outro ser humano, precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos apoiem, né? E nada melhor que um profissional mesmo aí, né, capacitado para poder estar orientando, escutando, acolhendo. Gente, isso é show de bola. E ó, antes de fechar essa entrevista, eu quero deixar aqui as considerações finais com a Fabiane, para ela deixar aqui o local de atuação que ela está atuando agora, né? A clínica Pró-Saúde, que ela está atuando agora. Como você entrar em contato também, né? Caso você escutou aí alguma coisa que fez você notar que está passando por alguma coisa, procure profissional, converse, né? Para saber identificar o problema e tudo mais. O espaço é todo seu, Fabiane. Bom, fazendo parte aqui das considerações finais, Ana, eu quero falar um pouquinho ainda sobre a questão da pandemia, né? Que trouxe, as pessoas ficaram reclusas, então tem muita gente ainda que não está conseguindo lidar direito com essa situação, ainda não consegue sair, não consegue relaxar um pouco, né? E o que acontece? Quando a pandemia surgiu, é algo que fez com que todos ficássemos em estado de alerta. Então, onde muitas pessoas perderam entes queridos, perderam amigos, passaram por situações complicadas, ficaram com medo, o excesso de mídia também, né, acabou fazendo... Massacrante, né? Exatamente. E aí, para voltar agora ao estado normal, tá sendo difícil, né? Como? Como que eu vou ficar sem a máscara? Como que eu vou estar numa sala fechada cheia de pessoas? Como que eu vou voltar à vida que era Será antes? que passou mesmo? Exato. E o conselho, né, a orientação... é que assim, você vai voltando aos poucos, né? Vá voltando aos poucos, no seu limite, mas não deixe de enfrentar isso, né? Você começa a colocar os limites para você mesmo, né? Se você não consegue estar numa sala lotada de gente, vá a algum lugar onde tenha menos pessoas, um espaço mais aberto, faça uma caminhada, vá voltando aos poucos, porque cada pessoa tem o seu limite, né? Então, essa questão da fobia social, da ansiedade, você precisa fazer o enfrentamento disso.
Porque quanto mais você se isola, é como se esse monstro ele fosse crescendo. Então, quando você faz o enfrentamento disso, esse monstro ele vai ficando cada vez menor. E às vezes, por você estar fora de uma situação, você enxerga esse monstro muito maior. Então, quando você está ali, que você está lidando, igual muita gente ficou, né, sem trabalhar por muito tempo, durante os 2 anos, e retornou agora depois com a chegada da vacina, né? E aí, tava muito difícil para essas pessoas voltarem, porque elas ficaram isoladas mesmo. E aí, para retornar, foi muito difícil. E aos poucos, fazendo esse enfrentamento, ela começa a enxergar essa situação de uma forma mais tranquila, né? E é assim também que tem que ir acontecendo com quem ainda tem essa questão, né? De estar se sentindo muito inseguro. Vá no seu tempo, vá com tranquilidade. Se precisar continuar usando a máscara, use. Se assim você se sente melhor. Continue tendo os cuidados, se assim você se sente melhor. O importante é você ir conseguindo vencer. Cada um tem seu tempo, né? Exatamente, né? E assim, Ana, é isso, né? A ansiedade, os transtornos de ansiedade. E quando não tratado esses transtornos, eles evoluem até mesmo para um quadro de depressão. Né? Não é uma coisa simples, é só uma ansiedade. A ansiedade normal, tudo bem, mas quando a ansiedade vira patológica, né? Ela se torna patológica e é ocasionado como transtornos de ansiedade, você precisa ter esse cuidado, porque senão você começa a ficar muito irritado, você começa a se isolar, você começa a não lidar da melhor maneira possível com as coisas, né? E aí, possivelmente, você pode estar entrando, sim, num quadro de depressão. Olha só, tá vendo, gente? Como que pode evoluir, né? Você acha que tá ruim, pode piorar, né? Então, procure uma ajuda de um profissional para poder identificar esse problema e tratar, né, Fabiana? Exatamente. Show de bola. Em nome da rádio, né, em nome de mim também, obrigado por ter aceitado essa entrevista. Muito bom a gente poder conversar sobre um assunto que está em todo lugar, mas quase ninguém repara nisso, né? E também por ter vindo aqui, tirado um tempinho para vir conversar com a gente, poder trazer informação, sempre bem-vinda para tratar sobre assuntos aqui na rádio. A gente gosta dessas coisas, né? Trazer novidade. Talvez a gente pode até ter outro assunto em outra hora, né, gente? Tem tanto assunto, né, hoje em dia, né, Fabi, pra gente falar. Dentro do campo, né, psicológico, nossa, tem muitos temas, muitos assuntos importantes. Mas, assim, sempre bem-vinda aqui na 104. Obrigada, Fabi. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer contribuir um pouquinho aí para a saúde mental da nossa população. Ó, se você quer encontrar a Fabi, você pode procurar na Clínica Pro Saúde, né? A Fabi está por lá. Você pode procurar os profissionais da área, tem vários profissionais lá também. Procure sempre ajuda, sempre que necessário, gente. Se identificar o problema, vá conversar com um profissional. Não é feio você... Eu era a mesma coisa. Eu falava, gente, o que eu vou fazer no psicólogo? A gente, é tão bom você procurar um profissional que entende o que está acontecendo, né? A gente tem tanta dúvida e vocês estão lá com todas as respostas, às vezes, né? Então, assim, obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite, Fabi. Eu que agradeço. Esse foi o nosso bate-papo aqui com a profissional, né, psicóloga Fabiane da Silva Gea. Tchau, tchau, gente!